Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrelas, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre o assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Aglomerados são coisas nossas. E aí, aglomerados de átomos viajantes pelo espaço-tempo. Que bom ter vocês aqui de novo. E a gente sempre fica feliz porque hoje a gente também está inaugurando um novo episódio temático, ao qual nós vamos chamar Mundo Ambiente. Todos os episódios que a gente for tratar de algum assunto relacionado sobre a química verde ou a área ambiental de modo geral, a gente vai estar sempre trazendo essas informações num episódio temático que tem esse nome, né? E hoje, meu querido e nobre rato Barroca, nós vamos tratar de um assunto que todo mundo acha que ele deixa de existir na hora que você deixa ele na frente da sua casa. O lixo. Porque todo mundo acha, né, do que pega o lixo, coloca o lixo lá na lixeira do prédio, do condomínio, da casa, e o lixo fica lá na frente e o pessoal acha que o lixo some, né, Edu? Pô, e aí você fala, você chega lá e fala, você vê o. Bem, é engraçado que todas as crianças, como as crianças gostam dos coletadores de lixo. Porque você vê que eles estão no caminhão, correndo, alegres e fazendo barulho e tal. E a criançada. Tem um monte de criança que queria ser lixeiro quando era criança, né? Minha filha. Não, o meu também adorava e gritava, oi tio, aquela coisa toda. Aí a gente bem bacana. Final de ano, né, que o pessoal passava já festejando e tal, a gente parava lá com um sanduíche, um refrigerante e tal, e é uma maneira de agradecer o trabalho que eles fazem com tanta dedicação, correndo alguns riscos, né? Porque a gente vê o caminhão lá, os coletadores pegando o lixo, joga no caminhão, aquele caminhão normal, se vocês prestarem atenção, ele prensa o lixo, né? Ele é um caminhão que ele faz uma prensagem lá no próprio caminhão, né? Uma compactação, né? Uma compactação, essa é a palavra. E aí depois esse caminhão vai para algum lugar, né, Edu? Sim. Esse caminhão não fica com aquele lixo o dia inteiro. O dia inteiro e o cara, não, claro que ele não evapora ali, né? Exatamente. A logística de uma empresa de limpeza urbana é muito grande, porque ela tem que saber que aquele caminhão ele tem um volume dentro dele específico, máximo, que ele pode carregar. Então, ele sabe que depois que ele termina o roteiro que enche esse compartimento interno, ele vai precisar ir por um lugar chamado transbordo. Porque as grandes cidades, né, Edu, elas têm essas coletagens, esses caminhões que fazem a coleta de lixo, eles trafegam pela região, mas são vários caminhões, não é o mesmo caminhão. Cidades pequenas, talvez seja o mesmo caminhão. Cidades pequenas, eu estou falando cidade de 10, 20 mil habitantes. Mas como a nossa cidade aqui, por exemplo, uma cidade de 450 mil habitantes, cada bairro, cada região tem um caminhão que faz isso e leva... E até dentro do próprio bairro. Né? Às vezes o bairro é tão grande, né, que você tem que ter vários caminhões de lixo para atender um único bairro, né? Fantástico, fantástico, é isso mesmo. É isso mesmo. É que aqui na nossa região, por exemplo, aqui onde a gente está gravando, no estúdio Isaac Asimov, aqui na frente sempre passa o mesmo caminhão todos os dias, né? Porque é uma região muito grande. Inclusive os coletadores acabam se tornando amigos de todos. Né? Aqui, ó, o nosso lixinho. Já tá cheio aqui o lixinho do escritório do Isaac Asimov, já tá cheio. Olha só, e esse daí não vai chegar ali na frente e vai para uma outra dimensão na hora que não. Não, então, aí esse lixinho vai ser compactado no caminhão e vai ser levado para onde? Dali vai para o transbordo e desse transbordo é feito um outro transporte. Muitos aqui da nossa região, da Baixada Santista, provavelmente devem saber que existe uma região que fica na área continental de Santos, onde todo o lixo das 5 maiores cidades aqui da região acabam levando para esse destino, né? Que é o aterro sanitário chamado Sítio das Neves, e fica no caminho, na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, atrás do morro do Quilombo.
né? Então, quem vai de Cubatão para o Guarujá, fica atrás desse morro na descida, quem vai sentido para o Guarujá. Edu, eu vejo quando eu viajo pelo Brasil todo aí, em algumas cidades, pequenas cidades, como eu havia te falado, que eles compactam esse lixo e levam para algumas outras regiões. Então é possível que o lixo de uma cidade vá para o depósito de outra cidade, é isso, né? Exato, porque tem cidades que são muito pequenininhas, então elas acabam uma cooperando financeiramente com a outra maior para que aquele lixo possa ser coletado. Mas eu vou te passar um dado. Não, isso tem um custo, né, Edu? Isso não é barato, né? Isso não é nem um pouco barato as cidades terem esse dispor tanto da coleta quanto desse transbordo e dessa compactação e esse, como a gente chama de lixão, né? O lixão um detalhe interessante é que isso, como o Barroca muito bem falou, toda a concorrência pública de grandes cidades para coleta de lixo participam empresas de grande porte, porque é algo que é rentável. Isso não só no Brasil, né, Edu? Em outros países a gente vê que o lixo é um problema, né? Nós estávamos conversando aqui na reunião de pauta e a França, nesse momento que a gente está gravando, teve um problema por conta de aposentadorias, uma coisa desse tipo. Os coletadores de lixo pararam. E aí Paris virou um inferno. Ninguém mais consegue andar por Paris porque tá uma montanha de lixo. Isso nós tivemos aqui também na algumas cidades da região há alguns anos. São Vicente foi uma delas que ficou com a empresa de coleta de lixo. Os profissionais entraram em greve por problemas de recebimento de salário e a cidade ficou por semanas com montanhas de lixo. Revoltante. Agora, Edu, uma pergunta que eu tenho sobre esse assunto, e aí eu sei que você, na reunião de pauta, né, a gente divide aqui o trabalho, quem não conhece como funciona o Ratos de Laboratório, a gente divide bastante o trabalho aqui. O Edu estudou muito sobre isso para a gente falar sobre esse programa, para falar neste programa, né? E uma das coisas que eu tenho para te perguntar é que geralmente a mesma empresa que cuida da coleta é a empresa que cuida desse recebimento e dessa compactação, Edu? Não, depende da região. Aqui na nossa região metropolitana, a empresa que cuida do aterro sanitário metropolitano é a mesma empresa que cuida da coleta de lixo de alguma das cidades da Baixada Santista. Edu, só como curiosidade, né? Quando a gente fala Baixada Santista, nós estamos falando de uma região de 1.200.000 habitantes. Exatamente, que no verão pode chegar a quase 3 milhões. Então, e a capital? Só a capital tem mais de 10 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um estado, o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Olha quanto lixo, Edu. É uma coisa verdadeiramente absurda. Segundo dados, né, eu estou utilizando aqui dados do IPEA, do Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, né? O Brasil ele tem uma das maiores, é a quarta maior geração de lixo do mundo inteiro. Não, e esse lixo, ele é um lixo diverso, né? É lixo orgânico, é lixo reciclável, não é? Lixo eletrônico, infelizmente, é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas acaba se misturando muito, principalmente as pessoas que não têm um conhecimento. Eu acho que pode colocar dentro do saco de lixo tudo que tem em casa. Não, e aí você está falando uma coisa importante, porque você diferenciar o lixo orgânico, né, do lixo eletrônico, do lixo reciclável, do reutilizável, que são coisas diferentes. Isso é muito importante para a saúde da região, para a saúde pública, né, Edu? Sim, até mesmo porque quando a gente fala de algo que é possível de reuso ou de reciclagem, ele tem um valor econômico agregado. E outra, ele contribui muito com o processo do meio ambiente. A gente tem que agradecer muito os coletadores particulares de reciclado, de recicláveis que passam nas nossas ruas e coletam, por exemplo, papelão, latinhas de metais, seja lá qual for. Edu, a gente tem famílias que vivem dessa coleta. Né? Nós Exatamente. temos cooperativas, principalmente na nossa região ou em outros estados, você pode procurar na internet, né? Nós temos cooperativas de reciclagem, de recicladores, né? Isso, Que fazem a separação e depois, posteriormente, a comercialização, né? tanto é que, assim, de um modo geral, a gente tem uma categorização do lixo.
O lixo doméstico, que normalmente ele vai ter plástico, ele vai ter resto de alimentos, ele vai ter resto de embalagens, normalmente vai para o lixo comum, sendo que algumas partes ali poderiam ser utilizadas, ser colocadas num saco à parte, onde teria a segunda categoria de lixo, meu querido Barroca, coletado, que é a coleta de material, a coleta seletiva, que É, entra justamente nessa categoria que você isso que, falou. que a gente está conversando é interessante. Você aí que está ouvindo o programa, por exemplo, medicamento. Medicamento não deve ser jogado no lixo comum, né, Edu? Você pode devolver lá na farmácia. Deve devolver lá na farmácia. Pilhas, baterias, isso provavelmente um supermercado próximo da sua casa tem lá uma fonte, um local para você coletar esse lixo. Sim. E isso não deve ser jogado naquele lixo que o lixeiro, que o coletador passa, porque esse lixo vai para o lixão e ele acaba contaminando todo o solo e toda a região. Então, não tirando do assunto aqui do que você estudou bastante, saiu do caminhão, o lixo saiu da nossa casa, entrou no caminhão de lixo. No caminhão de lixo ele é compactado e vai para O aterro sanitário. E aí do aterro sanitário, conta pra gente. Antes até de falar essa continuidade, a gente precisa ver o tamanho disso, né? E aí, por conta dessa situação, nós temos um montante, como eu falei, o Brasil é a quarta maior nação geradora de lixo do mundo. Dados do IPEA são que, na verdade, utilizou a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRELP. Em 2018, fez um levantamento que foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduo, né, cuja coleta desse total no Brasil chegou a 92%, e que pouco mais de 72 milhões de toneladas, dos quais apenas 43 milhões, que dá 59,5% do coletado, foi disposto em aterro sanitário. Ou seja, nós ainda temos muitos locais que, infelizmente, não dispõem do local correto para armazenamento desse resíduo. E acaba indo para locais os chamados lixões, né, que foi uma presença constante nos maiores centros urbanos no passado, não é verdade, Barroca? Se a gente for pensar, né, Edu, isso foi um problema ambiental gravíssimo, né? Nós estamos evoluindo bastante nessa categoria, né? Ou seja, as cidades estão se preocupando, as pessoas cada vez mais se preocupando com o tratamento do lixo. Não basta achar que o lixo entra no caminhão e vai para um aterro sanitário e deixou de ser o meu problema na minha casa. Ele se torna um problema de saúde pública. Porque se eu tenho um lixão e que a gente não cobre o prefeito, não cobre o vereador, não cobre as instâncias públicas para cuidar desse lixo, aquele lixo que era um problema da minha porta, da minha casa, e eu achei que ele entrou no caminhão e ele deixou de ser um problema, ele vira um problema para a cidade, para a saúde pública, não é isso? Sim, porque até auxiliando nesse pensamento que o Barroca acabou de nos trazer, isso é muito comum nos grandes centros urbanos. Você vê uma pessoa utilizando qualquer embalagem, e de repente aquela pessoa joga no chão a embalagem, joga o papel, joga o plástico, e aquilo vai ficar lá. Se por um acaso nenhum gari passar para poder fazer a limpeza da via, aquilo certamente vai ser levado pelo vento. Se cair uma chuva, a água vai levar e vai E na nossa região pior ainda, né, Edu? Porque a gente está numa região litorânea, o plástico que está na rua, ele vai para a água do mar, e aí você vai ter tartaruga, você vai ter peixe, você vai ter crustáceo, você vai ter toda uma poluição ambiental por conta do lixo que a gente não cuidou. Então, assim, é muito importante cada munícipe cobrar do poder público que sejam estabelecidas políticas públicas para tratamento do resíduo. Como, por exemplo, limpezas de boca de lobo para poder a água fluir, ter locais, lixeiras na cidade para você poder dispor do seu lixo, né? Eu falei da boca de lobo justamente pelo fato de que muita gente reclama, nossa, entupiu tudo aí durante a chuva porque está cheio de lixo e foi jogado no chão propositalmente por uma pessoa desavisada.
Bom, a gente tem que pensar que o nosso programa, Edu, é ouvido no Brasil inteiro ou nos países de língua portuguesa, né? Será que boca de lobo é uma, uma linguagem? Puxa, é verdade. Porque lá no meu bairro era bueiro, Bueiro, boca de lobo, é verdade. né? Então isso é verdade. Eu não sei se quem tá. Coloquem aí na descrição do programa, aí nos comentários, né, na sua cidade, na sua região, como é que é chamado a boca de lobo ou bueiro aí, que é onde a água da chuva escorre, né? Escoa para sistemas pluviais, de coleta da água pluvial. É verdade. Mas essa é uma realidade, né? Eu vejo muita gente reclamando do poder público, falando que não foi feito o devido cuidado, e entope por conta de lixo. Lixo disposto de forma irregular por tanta gente que propositalmente joga esse material no chão. Ô Edu, os restaurantes, né, a gente tem aqui um restaurante do lado aqui do estúdio do Isaac Asimov, na região a gente tem bastante restaurante. O óleo de restaurante, ele é um lixo, ele é um resíduo, e o pessoal coleta esse óleo e recicla e vira outras coisas, né? Você tinha falado que o lixo chega, vai para um lixão ou para o aterro sanitário, mas também há a possibilidade de algum lixo virar energia, né? Pois é, esse é um assunto muito importante. Porque as tecnologias, lembrem vocês que todas as prefeituras elas têm que fechar acordos para tratamento da água, para potabilidade da água e para coleta do resíduo sólido, que é o que a gente produz em casa. O que acontece que também é obrigação do poder público municipal fazer essas políticas públicas para o tratamento de resíduos acontecer. A gente, infelizmente, temos pouquíssimos e raros exemplos no Brasil de municípios que conseguem levar esse lixo para alguma área antes de ir para o aterro sanitário, para separar aquilo que é possível, por exemplo, se produzir energia. Edu, porque se a gente for parar para pensar, lixo é riqueza, né? Lixo é dinheiro que está sendo desperdiçado. Sim, inclusive se vocês passarem por esses aterros sanitários, um bom exemplo disso é quem está indo de São Paulo para Campinas, na rodovia dos Bandeirantes. Quando você sai do município de São Paulo, você entra no município de Caieiras. Do lado direito, você tem um aterro sanitário. Quem passa a noite lá vê um monte de foguinho saindo de tubulações, que na verdade são dutos que fazem com que sejam queimado o excesso de gás, de biogás produzido pela decomposição. E aquilo poderia estar gerando energia. Infelizmente é queimado. Opa, e a gente usa combustível para queimar e fazer termoelétrica funcionar. Sim, e esse gás indo embora. No estado de São Paulo, que eu havia pesquisado, somente um município que trouxe uma tecnologia do exterior para ser referência na coleta do biogás, e os munícipes pagam uma conta de luz com cerca de 90% do valor menor, como se fosse por uma concessionária. Isso é fantástico. Então, para pensar, né? Isso a gente está jogando lixo, a gente não cuida, então, ou seja, a gente está jogando nosso dinheiro fora, porque isso poderia estar virando energia e economizando na nossa conta de energia de luz, né? Por exemplo. Então, se a gente for resumir a ópera aqui, nós estamos falando em a coleta e a disposição correta do lixo. Nós estamos falando da separação do material que pode ser reusada ou reciclada ou reaproveitada para a produção de outros itens. Nós estamos falando da geração de energia a partir do lixo. E a preservação do meio ambiente, porque quando a gente dispõe o lixo de forma incorreta, num lixão, você contamina o efluente, né? Para quem não sabe, você contamina o lençol freático, você contamina a água e o solo. Essa água e o solo, quando chove, eles vão correr para o próprio rio, ou para o rio ou para o mar, né? E isso vai contaminando toda a sociedade. Então, sim, o impacto ambiental do lixão, por exemplo, ele é extremamente problemático. Quando eu pego esse lixo e transformo em energia, ou eu faço coleta seletiva, faço a reciclagem. Eu não sei se todos sabem,
o alumínio no Brasil, o alumínio ele é retirado da bauxita. Você precisa de muita energia para retirar o alumínio da bauxita. Hoje no Brasil, uma grande parcela do alumínio que você usa aí na sua casa, da embalagem de alumínio, do papel alumínio, ele é reciclado. Ele é reciclado. Então, faz parte da economia você reciclar o alumínio a partir do alumínio que você já tem. É por isso que, inclusive, quando você tá com uma latinha ali, já terminou, passa um coletador e ele já pega aquela latinha para dispor para depois poder Porque vender. tem um valor agregado, se a gente imaginar que produzir o alumínio a partir da bauxita é caríssimo por conta do dispêndio de energia, né? Você gasta muita energia para produzir alumínio, ao passo que se eu tenho a latinha reciclada, o consumo é menor, o consumo de energia é menor. E aí eu tenho um produto mais barato, eu tenho uma preservação do meio ambiente, né? E eu tenho alguém ganhando nessa cadeia na reciclagem. Exato. A função social que o processo de reciclagem tem no nosso país. Muitas pessoas tendo a possibilidade de ganho a partir do lixo, da reciclagem, da coleta seletiva. Então, olha quantos benefícios nós poderíamos ter do lixo que é gerado e que o ganho que todo mundo pode ter em Edu, relação a isso. tem empresas multinacionais que estão no Brasil hoje ganhando dinheiro a partir do lixo, do nosso lixo. Vou dar um exemplo clássico para você, sem citar nomes, que são clientes nossos. Nós temos empresas que fazem a coleta de escapamentos de carro. Por quê? O escapamento do carro, ele tem lá o catalisador, e aquele catalisador é rico em platina. Sim, exatamente. E a reciclagem desse produto é fantástica porque ela retorna na forma de um metal caríssimo. E que o processo de obtenção dele é muito difícil. muito difícil, é muito caro. Você falou aí agora, placas eletrônicas, né? Eletrônica. Todo mundo aí tá com um celular ou com uma bateria. A bateria você tem lítio, né? Esse lítio ele tem que ser extraído. Imagina você pegar a bateria, se você dispor no local correto, a gente economiza na produção da próxima bateria. Inclusive tem não é bem um reality show, mas é um programa eu não sei se é a Discovery Channel, a National Geographic ou na History Channel, que existem equipes que estão viajando pelos Estados Unidos em busca de lixo eletrônico. Sim, e aí eles sim. fazem o processo de reciclagem, né? Sim, porque você tem ouro, você pode ter ouro, Sim. você tem cobre, você tem alumínio, então são metais que você, tirando do meio ambiente e fazendo a reciclagem, você economiza na produção, você reduz o impacto ambiental. Então, o lixo, pessoal, a gente tem que sempre pensar na quantidade de energia que a gente está poupando e na quantidade de dinheiro que estamos descartando, né? Sim. E aí agora para terminar, Edu, assim, para você me dar uma ideia, além de gerar energia, além de reciclagem, além de gerar, ter um impacto social e um impacto econômico, né? Impacto social e econômico estão andando juntos, o impacto ambiental, que mais esse lixo que a gente dispõe de forma incorreta pode impactar? Que mais você pensa que ele pode impactar na nossa sociedade? Eu acredito que a grande preocupação nossa é a saturação do meio ambiente, Fantástico. né? Tem uma hora que não vai dar mais, né? A contaminação do lençol freático por metais pesados, do A gente não chorume. vai ter mais água. Exato. A gente não vai ter mais água. Não vamos ter mais água. Então, esse impacto ele é muito, muito grande. A disseminação de doenças, como o Barroca falou logo no começo, é por isso que a gente fica feliz. Eu vou citar 2 casos aqui que deram muito certo. Um primeiro caso é um programa de reciclagem e reuso e um complexo que se tornou um bairro da cidade de Bertioga, aqui no litoral norte de São Paulo, que eles têm um sistema de coleta de resíduos de construção, lâmpadas, eletrônicos, e outros materiais que são provenientes da coleta seletiva e que tem uma equipe e uma unidade que faz essa coleta, faz a distribuição, depois eles vendem isso para as empresas que fazem o comércio desse material. Você fica na Riviera de São Lourenço, que é um condomínio aqui da cidade que se tornou um bairro.
E você vê, né? É dinheiro. É Porque dinheiro. eles fazem a coleta, eles fazem a separação, eles fazem a segregação e depois vendem. Ou seja, é dinheiro. E a outra notícia que eu achei muito legal é com relação a um projeto maravilhoso. Eu vi até aqui no portal dos resíduos, né? E foi uma matéria que foi ao ar no Jornal Nacional. Lixo de 800 indústrias vira resíduo que gera energia. É o chamado CDR, o combustível derivado de resíduos. E esse projeto é uma tecnologia nacional e foi desenvolvido pela Verdeira. É uma empresa ligada ao Grupo Votorantim e que criou uma tecnologia para que torne cada lixo, cada grama de lixo, ele possa ser convertido em energia. E a gente tem que dar as nossas palmas para esses projetos que permitem. Se você for pensar, o Grupo Votorantim, lá em alumínio, né, na região ali de Sorocaba, eles fazem reciclagem do alumínio, como a gente falou, das latinhas, né? Sim. E transformam naquela companhia a Votorantim tem várias companhias Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que faz CBA. reciclagem. Sim. Se você for parar para pensar, tem tudo a ver. Ganhar dinheiro com a reciclagem, Sim, é verdade. com o próprio lixo, né? É algo assim incrível com relação ao processo. Eu já tive a oportunidade de visitar a CBA lá na cidade de Alumínio. Inclusive, a cidade tem um nome por conta da fábrica da CBA que está instalada nessa cidade. É até legal para os nossos ouvintes, né? Pesquisem aí no seu buscador sobre a Verdana, como é o nome? É a Verdeira. Verdeira. Verdeira Solutions, né? Uma empresa. Solutions.com.br. Depois dei uma pesquisada. É interessante a gente falar sobre reciclagem, falar sobre nem sempre só reciclagem, né? Mas como transformar o lixo em energia. Tecnologia e inovação, né? Justamente para tornar cada vez mais o meio ambiente, os processos, mais sustentáveis. Mais sustentáveis, isso é fantástico. Então, e não só sustentável, proteger toda uma cadeia ambiental e também gerar valores sociais e financeiros. E financeiros. Ou seja, isso sim é sustentabilidade. Não, fantástico, Edu. A gente pensar que o lixo que está aqui no escritório aqui do estúdio Isaac Asimov, ele pode gerar energia, pode gerar impacto, pode reduzir o impacto ambiental. Então a gente sempre tem que pensar, pessoal, nossos ouvintes aí, pensar que esse lixo que a gente põe lá na porta de casa, ele não some, né, não desaparece, não é desintegrado. Tem toda uma cadeia para falar sobre isso. Sim. Bacana, Edu. E quem é o Heroes de hoje, Edu? Opa, esquecemos que antes do Heroes a gente tem um novo quadro aqui do programa, né, que é o Science News. O Science News, é verdade, meu amigo. Já tinha esquecido do Science News, desculpa. Bom, temos aqui uma notícia da semana, né? Uma notícia interessantíssima, que foi um Tiranossauro Rex, Edu. Você acredita? Opa! Imagina se tivesse um passeando aqui pela rua agora, né? Ao andar, daquele rugido, sei lá qual é o nome que daria pro som que desse um grito. Rapaz, você não acredita que os últimos notícias da semana, né? E aí saiu uma notícia aqui que é super interessante, que um esqueleto de Tiranossauro Rex foi leiloado por 30 milhões de euros. Não, desculpa, 30 milhões de reais na Suíça. E esse esqueleto de Tiranossauro aqui, ó, é um negócio maluco. Eu coloquei a foto, quem estiver nos acompanhando via YouTube, né? O leiloeiro lá e o esqueleto do Tiranossauro. Ele foi vendido na terça-feira, no dia 18 de abril de 2023. Foi vendido na Suíça por 5,5 milhões de francos suíços. Cerca de 30 milhões de reais na cotação de hoje que a gente está falando, tá? Chamado de Trinity, o esqueleto de cerca de 3,9 metros de altura e 11 metros de comprimento é uma montagem de ossos de 3 T-Rex, encontrados entre 2008 e 2013 nos estados de Montana e Wyoming, lá nos Estados Unidos. Então, tá aí uma notícia interessante que foram os esqueletos, né, o esqueleto do Tiranossauro Rex. Bom, só também como curiosidade, ele bateu o recorde, porque o recorde anterior era de 9,2 milhões de reais. Esse bateu 30 milhões de reais, tá?
ele foi vendido para um colecionador, uma pessoa que tem toda uma ideia de montar, colecionar, juntar, mas ele deixa o pessoal ver. Depois, o pessoal, ele é um paleontólogo, né? Na realidade, o paleontólogo Thomas Holtz, né? Ele fala que esse não é um espécime, mas é uma instalação artística. Olha, ele se que referiu a coisa isso. linda. Agora me diga, você teria na sua sala Um Tiranossauro Rex? Tiranossauro Rex? Não, Edu, não teria um Tiranossauro Rex. Por 30 milhões de reais, eu acho que era a última coisa que eu teria, um Tiranossauro Rex. Iria lá no Museu de História Natural. Para quem não conhece, nós temos um Museu de História Natural em Taubaté que tem esqueletos de Tiranossauro, não, esqueletos de fósseis, né, na realidade, várias espécimes de dinossauros, né? Perfeito. Então, quem tiver oportunidade, visite lá o Museu de História Natural em Taubaté. Fantástico. E agora o Heroes. Heroes! Já que o nosso episódio hoje foi sobre lixo, né? A gente não poderia deixar de falar sobre uma das pesquisadoras que, falando em meio ambiente, teve o antes e o depois dela, sobre o debate da proteção ambiental. Nós estamos falando de Rachel Louise Carson. Ela nasceu na cidade de Springdale, nos Estados Unidos, no dia 27 de maio de 1907, e faleceu na cidade de Silver Spring, também nos Estados Unidos, dia 14 de abril de 1964. Ela foi uma bióloga marinha, escritora, cientista e ecologista norte-americana. Através da publicação de um livro dela, que marcou justamente o antes e depois, o livro Silent Spring, artigos e outros livros sobre meio ambiente, Rachel ajudou a lançar uma consciência ambiental moderna. Ela começou a carreira como bióloga na United States Fish and Wildlife Service dos Estados Unidos, tornando-se uma escritora em tempo integral a partir dos anos 1950. Seu livro de 1951, The Sea Around Us, tornou-se um best-seller e ganhou o National Book Award. Tá gastando inglês hoje, hein, meu amigo? Opa, tá pensando o quê? O que lhe deu segurança financeira e reconhecimento nacional. Seu próximo livro, The Edge of the Sea, e a nova edição de Under the Sea Wind também se tornaram sucessos de vendas. Né? Olha, o nosso rato de laboratório, o Eduardo Correia, tá gastando inglês hoje, tá lindo. Tô pensando que a gente tem a oportunidade de ter aí pessoas do nosso meio que são ligadas ao inglês técnico. A gente vai ter um outro episódio somente sobre isso. Nós vamos entrevistar essa pessoa. Vamos convidá-la para estar aqui no podcast. Com certeza. Ela, no final dos anos 1950, Rachel começou a analisar a conservação ambiental, especialmente problemas que ela acreditava serem causados por pesticidas sintéticos. O resultado dessa pesquisa se tornou o livro Silent Spring, de 1962, né? Que levou a população dos Estados Unidos a uma preocupação ambiental sem precedentes. As companhias químicas logo se opuseram, lógico. Que a gente tem quantas empresas que não vão patrocinar a gente, Barroca? Não, quando fala de meio ambiente, a conscientização empresarial é muito importante, viu, gente? As empresas precisam prestar atenção que não adianta produzir. Sim. Se eu não cuidar do meio ambiente, se eu não cuidar da onde eu estou produzindo e da sociedade ao redor da minha indústria, eu não estou produzindo valor, né? Sem dúvida. E essas empresas que se opuseram, né, às colocações dela no livro, né, se engajaram em uma campanha de difamação da autora do livro. Não, e Edu, né? você falou que ela é uma das percursoras, graças a ela tem a fundação da EPA. Isso, ela fundou a EPA, que é a sigla em inglês para a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Que é referência, né? No nosso trabalho hoje, quando a gente fala de meio ambiente aqui no Brasil, quando a gente fala de ensaio ambiental, a gente usa muito recurso e muita bibliografia da EPA, né? Sim, essa é uma das referências metodológicas para análises ambientais. Então, a EPA, ela, assim como a FDA, que é a agência norte-americana para estudo de drogas e fármacos. É a nossa Anvisa, né? É a nossa Anvisa, que também promoveu aí vários estudos e a formação de uma vasta bibliografia. A EPA também na área ambiental ela é fortíssima e nos dá diversas metodologias analíticas para ensaios. São parâmetros, né? Os parâmetros, a gente segue muito parâmetro da EPA hoje. Sem dúvida. Fantástico. EPA 3015. EPA 3015. O trabalho de Rachel também levou à criação desculpa, isso eu já comentei,
ela recebeu um único prêmio pós-vida pelo presidente norte-americano Jimmy Carter, Medalha Presidencial da Liberdade 1980. Para a nossa querida Rachel Carson, nosso grande muito obrigado. Fantástico, Edu. Vamos passar para o encerramento. O episódio foi muito bacana. É legal você que está aí nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, não deixe de acessar as nossas redes sociais, entre lá no ratosdelaboratório.com.br, converse conosco nas redes sociais, lá no YouTube, converse conosco aqui também no Spotify, entre em contato. Um grande abraço dos Ratos de Laboratório, né, Edu? É isso aí, agradecendo também as nossas parceiras, a Quintec Soluções Analíticas, LabMais, Produtos e Serviços Analíticos, e também a Training Lab, a plataforma dos ratos. A Training Lab tá indo bem, a Training Lab, hein? Tá indo bem, a turminha lá tá gostando bastante dos cursos, vamos ter novidades aí para o segundo semestre. E agradeço mais uma vez a audiência de cada um de vocês que nos abrilhanta e certamente próximo episódio com mais um assunto muito interessante. Muito bacana, um abraço, um beijo para todos aí, até o próximo episódio do Ratos de Laboratório Podcast. Valeu!